para o culto de despedida. Nesse dia, eu desejo saudar a todos de todo o coração, no nome da família Schmidt e todos que fazem parte, nós como irmãos, como 5 irmãos e os filhos deles e os filhos dos filhos, os filhos do nosso pai, os netos e os bisnetos, também aqueles que vieram agora e querem passar esse dia conosco. Nós desejamos as boas-vindas de coração. Em forma especial, desejo saudar o nosso tio Daniel, o irmão do nosso pai, no nosso meio. O seu irmão Wilhelm não pode, então seus filhos vieram. Também a esses queremos saudar. Um dos seus irmãos já foi antes dele. Isso é o Zichert. Ele também teria vindo, se pudesse, mas assim é como nós já dissemos no cemitério. Esta vida que vivemos tem aqui um fim, e então começa para nós uma nova vida, que nós começamos aqui com Ele, e também com Ele aqui terminaremos. Então, com Ele juntos, estaremos com Ele, nosso Senhor, na glória. Agora cantaremos um hino do nosso folheto 207, tem 7 estrofes, mas que não cantaremos as 7, mas a primeira, terceira e sétima nós as outras estrofes vocês podem também ler em casa. Vocês podem levar também como lembrança desse dia, esse livrinho. Ainda está um histórico da vida e está fazendo parte aqui. E veremos. 217, a primeira, terceira e a sétima estrofe, por favor. Também eu sou um que foi encontrado pela graça. Ela me guiou para fora daquela terra de trevas, lá onde se serve ao pecado e a Satanás, e em arrogância ainda se gloria da sua vergonha. Também eu sou um que foi encontrado pela graça. Também a minha mão foi tomada pela mão do bom pastor. Ela curou a minha profunda dor do pecado e me deixa agora descansar ao coração do meu Pai celestial. Também Ele me amou desde a eternidade. Estou certo que Ele também me perdoou. Também o seu coração se incendiou por mim. Também Ele me reconheceu a mim no seu Filho. Eu também sou um que foi encontrado pela graça. Também a mão do bom pastor me pegou. Ela curou a minha profunda dor do pecado e me deixa descansar no coração do Pai, coração de Deus. Tudo isso não vem de mim, Deus fez. A graça livre me aceitou. A minha única glória é a posição firme na fé. Também eu sou um que foi encontrado pela graça.
Também eu sou um que foi encontrado pela graça. Também a mão do bom pastor me pegou e curou a minha profunda dor do pecado e me deixa descansar ao coração do Pai, coração de Deus. Obrigado. E isso nosso Pai sempre enfatizou, e todos que o conheciam, e quando ele falava aqui na frente, de alguma forma expressava esse hino, ele também falava: eu também sou um que foi encontrado pela graça. E nós que estamos aqui também somos tais que aos quais a graça encontrou. Ele, através do seu sangue, nos redimiu. Essa graça nos foi participada, que podemos pertencer a Ele, que podemos ser seu. Ele nos comprou com o seu santo sangue divino. Então, agora, Hari nos lerá o currículo do irmão Schmidt, então depois cantaremos ainda um hino. Eu tenho a tarefa, eu posso ler passagens do currículo do meu pai, então em seguida cantaremos um hino e o irmão Franco falará ainda. O nosso pai, Paul Schmidt, ele foi nascido no dia 29 de agosto de 1928 em Berezovka, hoje é Bielorrússia, como o primeiro filho de 3 outros irmãos. Até 1938, ele passou a sua infância lá, cresceu numa casa crente e também visitou uma escola. E na fuga que veio, ele começou um estudo que é como marceneiro de carroça, é uma profissão que não existe mais hoje, que ele não pôde terminar. Mas que ele não pôde terminar. Em 1944, ele foi soldado por 3 dias, então ele foi feita a fuga em sentido do ocidente, mas então lá no rio Oder, a família foi obrigada a voltar pelas tropas alemãs e foi enviada diretamente para as tropas do Exército Vermelho. Então ele foi aprisionado e deportado, a família inteira, em vagões de animais para o Cazaquistão. Primeiramente, foi separado da família, ele trabalhou perto de Moscou como um trabalhador de floresta. Após ele lá teve que parar de trabalhar, ele foi enviado ao Cazaquistão porque ele havia não cumprido a ordem de não sair à noite para os alemães, como é. E ele foi levado a 25 anos de trabalhos forçados, foi condenado a 25 anos de trabalhos forçados na Sibéria e colocado diretamente à prisão. Mas ele pôde deixar a prisão após alguns meses, quando vieram os papéis de viagem. Em 1950, ele encontrou Lídia Furman, que ele encontrou na estepe do Cazaquistão, e a casou no dia 24 de setembro de 1950 em Batpak, Cazaquistão. Viver no Cazaquistão, lá na estação de trem Aktazki. Ele trabalhou nessa estação de trem como trabalhador. Desse casamento vieram 5 filhos. O filho mais velho, Eric, 3 irmãs, Erika, Ida e Olga, e o mais jovem, que é o Hari, que sou eu. Em abril de 1960, a família, então, foi como exilados lá, mudaram para Krefeld. Em maio de 1960 foi nascido o filho mais jovem. E nosso pai encontrou primeiramente trabalho aqui, primeiramente numa fábrica de vagões, depois na firma Caio, e no fim ele trabalhou como trabalhador de metais finos na firma Bayer. E até que em 1986, com 58 anos, ele se aposentou.
mas ele não estava no estado de aposentado. A sua vida inteira ele estava sempre pronto na família, para as crianças e os netos ajudá-los. Ele nos deu valores, como também a muitos outros, através da sua maneira e sua natureza. Ele foi um exemplo para nós. Também ele sempre esteve para ajudar a todos com conselho e na ação, de fato. Ele gostava muito de trabalhar com madeira e ajudava onde era necessário. Também, na sua vida, houve altos e baixos. Nos primeiros anos não foram tão simples para a família. Em 1909, morreu a sua esposa Lídia, a nossa mãe. Ele não estava sozinho na casa, mas se sentia solitário. Em 2013, ele casou com Lili, com a qual ele viveu junto até a sua morte. Aqui nós queremos a ti, Lili, como família, agradecer que você, com a sua proximidade, com a sua preocupação, esteve junto com nosso pai nessa etapa da sua vida e adoçou essa etapa da sua vida. Na busca de comunhão, através do nosso tio Albert Enel, de Wuppertal, ele encontrou contato com o irmão Ewald Frank e Reinhold Illing, Alfred Borg e outros. Ele visitava naquela época os círculos nas casas de reuniões que haviam. Aqui ele encontrou a sua casa espiritual. Se formou uma igreja local em Krefeld, onde o irmão Leonard Huss e ele, Paul Schmidt, foram chamados como anciãos. Já nos anos 1970, ele começou a traduzir as pregações, apesar de não ter muita escola, traduzia do russo para o alemão, traduzia também traduções simultâneas nos cultos e acompanhava o irmão Frank nas suas viagens nos países de língua russa. Em todos os anos, até a sua partida, ele foi ancião da congregação. Embora ele sempre afirmava que, de não ter assim capacidade de música, ele tocou no grupo de trompetes até o fim, ou assim muito tempo na congregação. Mesmo nos tempos turbulentos na congregação, ele sempre esteve no seu lugar. Mesmo que vinham tormentas tentar balançar os seus fundamentos, ele ficava firme. E ele ainda empacotou toneladas até os 92 anos de idade, brochuras, fitas cassete, DVDs e roupas, e mandava em pacotes para as regiões, para os países da língua russa. E ele é conhecido como rude e duro, o velho Schmidt, ele era conhecido como velho Schmidt. Mas quem o conhecia mais depressa percebia logo como ele tinha um coração mole e que ele podia até rir e por isso, por muitos, ele foi chamado o tio Paul, ou tio Schmidt, ou simplesmente o vovô Schmidt. Ele dirigiu com alguns milhares de quilômetros com o carro e visitava muitas vezes os irmãos lá na diáspora, espalhados, como ele mesmo dizia. Na sua vida fiel a Deus e preenchida, ele viu 3 gerações crescerem, formadas dos seus 5 filhos, 22 netos e cerca de 38 bisnetos. Além disso, ele teve muitos irmãos no Senhor e amigos. Nas últimas semanas da sua vida não foram tão bonitas. Assim, ele pôde, no dia 27 de dezembro de 2021, abandonar essa carcaça terrena e, antes de todos nós, ir para a glória. Agora ele pode ver o que ele creu. Ficou uma lacuna, um vazio que o Senhor preencherá de novo. Ele ficará na nossa memória até que nós nos vejamos. Agora vamos cantar o hino
Esse foi o hino do nosso pai, na verdade, 282, que ele gostava muito. O profundo amor de Jesus, livre, incompreensível, poderoso, caminha como o largo mar, cheio e com bênçãos sobre mim. E ao meu redor jorra e me envolve o seu amor, rica corrente, me guia para frente, me guia para cima, até o descanso lá no céu. O profundo amor de Jesus seja honrado de lugar a lugar, como Ele ama, sempre ama, sem balançar, sempre adiante. Como nos presenteou tão ricamente quando Ele morreu como Filho do homem. Como sempre lembra de nós, também lá de cima, adiante do trono. O profundo amor de Jesus. Ninguém ama assim, Senhor, como Tu. É para mim. O amor é para mim. Um mar cheio de bênçãos e um porto de descanso doce. O profundo amor de Jesus é o céu do céu para mim. Ele eleva-me para a glória, porque Ele me eleva, Senhor, para Ti. Sim, esse hino nunca foi demais para ele. O profundo amor de Jesus também nos trouxe lá onde estamos e que nos nossos corações possa estar firme, ancorado
que de fato possamos vivenciar assim esse profundo amor de Jesus. Agora eu peço que o irmão Frank fale conosco, o irmão Borg, se necessário, lerá a palavra e o apoiará. Seja dado graça ao Senhor. Em geral, nós nos direcionamos à congregação de luto, à família que está de luto, à congregação que está de luto, mas hoje é muito diferente. Eu até agora não vi nenhuma lágrima em algum olho. Pelo contrário, todos são gratos que nosso amado irmão Paul Schmidt foi tirado desse corpo e pode entrar para a glória. Nós somos de coração gratos que podemos dizer algumas coisas, e eu desejaria que o irmão Borg leia agora, porque eu me referirei a isso. Irmão Borg, por favor, leia o que eu escrevi. Despedida do irmão Paul Schmidt. Os anciãos que no seu ofício de supervisores devem receber dupla honra, especialmente aqueles que, como pregadores e ensinadores, com fervor estão atuantes. Esse texto vale para os nossos dois irmãos plenamente. Todos que desde há anos em toda a terra estão ligados conosco, conheciam o irmão Hus e o irmão Schmidt. Desde que o Senhor, em 1965, ordenar o irmão Hus e o irmão Schmidt como anciãos, eles serviram a igreja local, a congregação local em Krefeld, e além disso, na nossa terra, assim como nos países vizinhos. Durante os muitos anos nos quais eu pude carregar a palavra da hora a todo mundo, eu pude sempre confiar nos dois irmãos. Até quando Satanás, em 1979, quis destruir a congregação, Deus concedeu graça aos nossos anciãos para ficarem firmes. Após o irmão Hus, que já no dia 6/10/2012 foi chamado para a glória, então, no dia 27/12/2021, também o irmão Schmidt, na abençoada idade de 93 anos, pôde partir. Deus recompensará a sua fidelidade eternamente. Como congregação, desejamos a toda a família do nosso amado irmão Paul Schmidt as ricas bênçãos de Deus. Obrigado, obrigado. Simplesmente estava no meu coração de mencionar brevemente que não somente somos uma congregação, como todas as outras congregações, mas a congregação
do Deus vivo, a congregação de Jesus Cristo, na qual os certos ministérios e também anciãos, desde o princípio, foram colocados. Paulo deixou Tito para trás para que ele pudesse colocar anciãos, seja simplesmente de coração trazido a gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez em todos os anos. O irmão Rus me acompanhou e nós estivemos precisamente 60 anos ligados no Senhor, de 1952 até 2012, e com o irmão Schmidt foram 61 anos, nos quais nós estivemos juntos e servimos ao Senhor. E aqui, nessa curta carta mencionei, não houve sequer uma discordância em todos os anos. E esses dois irmãos, se vocês podem crer nisso ou não, mas o simples irmão Frank, que está aqui em pé, recebeu um chamado direto do Senhor para que a palavra original, assim como foi proclamada no cristianismo primitivo, então fosse pregada mundialmente, mas nossos irmãos, seja localmente ou também internacionalmente, eles puderam servir ao Senhor, e nós somos gratos a Deus de coração. Vocês podem imaginar que o irmão Frank, que é tal pessoa como vocês todos, ouviu a voz direta, audível do Senhor, não somente uma vez, mas 17 vezes na minha vida inteira, e que uma vez foi: meu servo, coloca-me Leonard Rus e Paul Schmidt. Ambos foram mencionados com o primeiro nome e o sobrenome, que sejam colocados como anciãos, e eles, lá na rua Roberto, lá no salão lá, que tinha 120 cadeiras, foi o nosso tempo. No nosso começo, lá eles foram, com colocação de mãos, foram consagrados a Deus e serviram a congregação. O que se refere ao irmão Schmidt, então, de todas as formas, ele é único. Não houve um irmão Schmidt antes e também não haverá outro no futuro. Em todos os campos, seja na família, seja na congregação, seja no campo natural, aqui no centro missionário, seja nos anos de 72, 73, quando aqui a capela foi construída, ninguém aplicou tanto tempo também com a construção
aplicou tanto tempo como o irmão Paul Schmidt. Da mesma forma, nos anos de 76, 77, e então vocês todos sabem, a inauguração dos edifícios, ou consagração dos edifícios. Eu me lembro no dia, nós todos que pudemos ajudar, nós fizemos a nossa parte, mas o irmão Schmidt sempre fazia parte do time, tanto faz onde ou em que a tarefa. E um dia, nós só tínhamos a intenção de fazer uma construção, e nós encontramos aqui ele vem de uma direção, eu vim da outra direção, e ele disse simplesmente: irmão Frank, uma casa não bastará para metade dos irmãos que virão às reuniões. E o que eu devo vos dizer? Eu leio sempre no culto da manhã alguns versículos ou um capítulo, mas na próxima manhã eu li a palavra em Crônicas, eu abri a palavra em Crônicas, e eles finalizaram os edifícios e serviram ao Senhor. Eles finalizaram as construções, o edifício, e eu tomei da mão do Senhor, que o irmão Schmidt foi guiado para que a segunda casa também, exatamente como a primeira, fosse construída. E eu fui, então, à Secretaria do Governo lá para aprovar. Se eu olho para os anos que passaram, nós vemos as pistas que o nosso amado irmão Paul Schmidt deixou atrás de si. De todas as formas, seja localmente na congregação, seja no centro missionário, em todos os lugares. O irmão Schmidt, ele deixou as suas marcas, e especialmente também com as visitas de todos que estão vivendo espalhados. Quantas vezes o irmão Schmidt, ele veio e disse: irmão Frank, eu farei uma viagem, uma visita, e se são 350 quilômetros ou 900, não importava para ele. Se foi a Áustria, todos os anos, seja a Suíça, ele sempre estava aí para servir, sim, e sim, para servir a todos que amam o Senhor. E se eu digo que até há pouco o irmão Schmidt, cada mês, ele, em relação à literatura russa, ele empacotava aqui a literatura russa, e ele dirigiu para Dortmund e passava para a expedição russa, a literatura russa e tudo o que fazia parte passava para ele, mês a mês, ano a ano. Isto foi o irmão Paul Schmidt. E se pensamos em todas as viagens que fizemos juntos pela Rússia, seja para a Sibéria, seja para Alma-Ata, seja para o Cazaquistão, seja para Moscou, e especialmente numa viagem de Moscou para o Krim, para Simferopol, são 1.300 quilômetros, e nós tínhamos
um velho trem de leito, passamos a noite e o outro dia no velho trem, dirigindo, fomos chacoalhados de todos os jeitos, mas chegamos bem no Crim e pudemos servir ao Senhor e ao povo de Deus. Bom foi que o irmão Schmidt, ele absolutamente estava a par da língua russa e há algum tempo aprendeu, mas com ele cresceu e ele também conhecia a Bíblia muito bem. Simplesmente maravilhoso que pudemos fazer todas as diferentes viagens, seja com o táxi, seja com o trem, seja com o avião. Deus simplesmente colocou no seu coração todos da língua russa, de forma especial colocou no seu coração. E percebia-se nas traduções como ele estava assim de fato na coisa. De fato, poderíamos relatar tanto o que o nosso irmão fez para o Senhor, ele fez. E para ele, de fato, valeu. Ninguém vive mais para você mesmo, para si mesmo, mas se vivemos, então vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos no Senhor. Podemos viver ou morrer, nós somos do Senhor. E eu digo isso consolado mais uma vez. Um irmão Schmidt antes não houve que em todos os campos, ele estava à disposição do Senhor e serviu ao Senhor e ao povo de Deus. E nós todos sabemos, as últimas semanas não foram fáceis para ele, mas foi o seu desejo de partir para a glória. Ainda na última conversa que tivemos um com o outro, ele estava grato pelo tempo conjunto no qual nós pudemos servir ao Senhor. E em lágrimas ele se despediu e nós estamos ligados no Senhor e nos veremos de novo. Nele vale também a palavra 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, mantive a fé, terminei a corrida. Agora está para mim preparada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos que amaram a sua aparição. E vocês todos sabem, amada família e amada congregação, nós todos sabemos que no fim, que nós chegamos no fim do tempo da graça e que temos o privilégio de ouvir a última mensagem, de crer e vivenciar nossa preparação pessoal para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Nós somos simplesmente gratos a Deus pela ricamente abençoada vida do nosso amado irmão. E
E se os irmãos da Áustria pudessem estar aqui hoje para dar testemunho do que o irmão Schmidt significou para eles, os irmãos da Suíça, sim, nós todos estaríamos surpresos. Deus abençoou o nosso amado irmão e colocou para uma bênção permanente para muitos. Que esse dia valha para uma bênção para todos nós, que nós possamos nos perguntar: servimos ao Senhor? Pertence a nossa vida ao Senhor? Pertence o nosso tempo ao Senhor? Vivemos, de fato, para o Senhor? Deus conceda a graça que esse dia, também pelos testemunhos que ainda ouviremos, seja para nós também, especialmente para você, preciosa irmã Lili Schmidt. Deus te abençoe, Deus abençoe todos pela graça e esteja com todos nós. A Ele, ao fiel Senhor, seja a glória e o louvor. E todos os irmãos de muitos países expressaram sua gratidão e vos desejaram as ricas bênçãos de Deus também para essa despedida que nós fazemos hoje. Deus, o Senhor, vos abençoe a todos, esteja com todos nós. Amém. Ja, zur Ausführung ist ja alles gebracht worden. Bruder Frank hat vieles auf den Punkt gebracht. Já foi falado tudo, irmão Frank trouxe tudo ao ponto. De fato, assim como o irmão Frank expressou, e Harry também leu no currículo que ele mencionou, quando em 1960 viemos para cá, como nós viemos e como também nós, nessa congregação nós crescemos aqui. E eu penso, aqueles que conheceram o nosso pai, ele mencionou, ele às vezes ele era rude às vezes, muito rude, mas no fundo ele tinha um coração macio e de amor, e não somente para nós, filhos, mas para todos que ele conheceu e para todos que o conheciam. Eu penso que nós o manteremos em memória como uma pessoa que nós prezávamos e aprendemos a amar. Mencionado foi o ano de 1960, e nesse ano, quando nos reunimos, os pais, o irmão Frank, meu pai e outros, também ainda hoje, no nosso meio, companheiros da primeira hora, que foram com esse caminho com o nosso pai, também conosco, e também com todos que os conhecem. E eu chamarei os três companheiros da primeira hora, são o nosso irmão Frank, Helmut Frank, irmão Alfred Borg e meu amigo Reinhold Donder. Desde os anos 60, ele entrava e saía da nossa casa, e
geistliche não Brüder somente irmãos no Espírito, geworden, nos tornamos wir sind Freunde geworden. amigos também, Freundschaft hält e essa amizade já ainda está hoje ainda. Ja, jetzt möchte ich anfangen E eu quero mit começar Bruder Borg, com o irmão Borg, dass er ein paar que ele fale Sätze sagt, algumas was ihm palavras, auf o dem que Herzen estão no seu liegt. coração. Danach schließt sich bitte Então, por favor, irmão Helmut Frank virá, e então Reinhold Donder. und danach werden E wir então dann nós ainda gemeinsam ein Lied singen. cantaremos um hino conjuntamente. Por favor, irmão Alfred. Wir nehmen heute Nós tomamos hoje despedida von Bruder Schmidt, do irmão Schmidt, den viele von uns que muitos de nós, desde há muitos anos, conhecem. Ich denke daran, Eu penso die letzten Versammlungen, nas últimas reuniões, eu me lembro das últimas reuniões, quando ele estava sentado aqui nessa cadeira, jedes Mal todas as vezes quando nós nos saudávamos oder verabschiedet, ou nos despedíamos, sagte Paul Schmidt falava a mim, irmão Alfred, ich kann nicht mehr eu não posso mais und ich will e eu não quero mais. jedes Mal. Todas as vezes Ich spürte, eu sentia dass meint, que ele pensava sagt. o que ele dizia de fato. Ele queria ir para o lar. Ist nicht mehr unter uns. Ele não está mais no nosso meio. Das macht uns traurig. Isso nos deixa tristes. Ich bin aber Gott dankbar, Mas eu sou grato a Deus e me alegro dass der letzte Wunsch, que o último desejo do nosso irmão se cumpriu. der Herr hat ihn O Senhor o levou. Er darf jetzt Ele pode agora ver was hier o que ele aqui creu. Ich habe Bruder Schmidt Eu kennengelernt, conheci o irmão Schmidt Anfang der 60er no começo dos anos 60, in einer sogenannten Stubenversammlung em uma reunião, assim, como dito assim, num salão na rua em Ratter, pela primeira vez. Dort wurde eine Predigt Bruder Lá Branhams foi übersetzt. traduzida uma pregação do irmão Branham, Und ich saß e eu estava schräg sentado, assim, mais ou menos um pouco atrás do irmão Schmidt, hinter ihn so e richtig podia, beobachten. assim, observá-lo, porque estava num ângulo assim. Und ich konnte miterleben, E eu pude vivenciar juntamente was hörte, o que ele ouvia, wie das in seinem como Herzen isto bewegt wurde. foi movido no seu coração. Wir alle wissen, Nós todos sabemos können uns dran e erinnern, podemos nos lembrar das erste quando nós, Mal pela primeira vez, ouvimos a mensagem, wie wir como innerlich bewegt nós waren. fomos movidos interiormente. So ging es Assim se passou com o nosso irmão Schmidt. Ich konnte das auf Eu seinem pude Gesicht ver isso na sua face de uma forma maravilhosamente. Ich habe mit Bruder Schmidt viele Jahre zusammengearbeitet. Eu trabalhei muitos anos juntos com o irmão Schmidt numa empresa. Tagtäglich gesehen. Diretamente nos víamos, Und wenn man da tagtäglich e quando Gemeinschaft temos hat, comunhão dia a dia, se vê, então conhecemos de fato alguém muito bem. ich bin Gott dankbar Eu sou grato a Deus für unseren Paul Schmidt, por nosso Paul Schmidt, für den Ältesten. pelo ancião da congregação. Bruder Frank hat O es irmão schon Frank gesagt. já disse, Er war sozusagen ele foi assim, como dizer, der Außenminister der Freien Volksrepublik. o ministro do exterior do centro missionário. Quantas viagens o nosso irmão fez? In Deutschland Na Alemanha, Áustria, hat Geschwister besucht. visitou irmãos e os apoiou. Und ich bin von ganzem Herzen E eu de todo o coração sou grato. in den Jahren Nos anos 2018, 2018, 2019, war es Bruder foi o irmão Schmidt
que foi o motor por detrás quando nós aqui nós ouvimos, líamos as pregações traduzidas do irmão Branham. Quem vivenciou isso todas as vezes, ele falava: irmão Alfred, você tem uma pregação, você vai ler, você vai ler. Porque se eu posso ouvir, eu tenho mais bênção se eu mesmo leio. Esse foi o nosso Paul Schmidt. Nós não o temos mais, ele partiu para o lar. E eu tenho que pensar na palavra que o Senhor disse em Betânia para Marta. Ele disse a ela e a todos que estavam ao redor de Marta, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra. E quem vive e crê em mim eternamente não morrerá. Então o Senhor disse a Marta: você crê isto? E o irmão Schmidt cria. Irmãos e irmãs, nós temos que crer. Ele creu. Ele pode agora ver o que ele creu aqui. Ele está na glória. Ele foi adiante de nós. Eu penso no irmão Russ. Eu penso no irmão Miskis, Helmut. E há muitos que foram adiante de nós. Eu sou grato a Deus que posso ter essa viva esperança que verei todos esses irmãos novamente na glória. O Senhor nos abençoe adiante. Sim, nós tomamos despedida aqui na terra, mas nós nos veremos de novo na glória. O que, para mim, do irmão Schmidt, de fato, permanece como uma lembrança permanente. Eu sempre tinha dificuldade com Gideão. Espada para o Senhor, mas espada para Gideão, isso não cabia para mim. Mas nós ouvimos, o irmão Schmidt, ele foi colocado como ancião. E quando se aprende que temos que honrar as pessoas que Deus colocou, atentar para elas, então a coisa fica diferente. E aconteceu no ano de 1974, esse salão foi somente inaugurado em abril, e no verão de 1974, em Hannover e Hamburgo, houveram reuniões, e como dito, daquela congregação, naquela época haviam poucos. O Schmidt queria estar lá e falar aquilo que estava no seu coração. Ele foi, então, chamado para vir aqui para frente. Eu estava lá para buscá-lo. E eu não conseguia estar certo com o Gideão. Imagine, nessa sábado à noite, o irmão Schmidt disse: eu lerei de Juízes de Gideão. E eu disse ao irmão Schmidt: você é ancião, quem não quiser te ouvir, eu deixo a porta aberta para até poder sair. E agora, eu pensei, tantos livros dentro da Bíblia, e tem que ler de Gideão? Mas eu aceitei e ouvi. E desde esse tempo, nesse sábado à noite, Gideão
para mim, se tornou umas passagens mais prediletas na Bíblia, que quem é reconhecido por Deus também reconhecerá aquele ao qual Deus enviou. E Gideão pôde vivenciar a vitória contra os inimigos muito bem, porque as pessoas que estavam com ele estavam não absolutamente espada para o Senhor, mas espada para aquele que Deus havia determinado. Essa é uma coisa que ficou dentro de mim. E quando, em 1961, eu acompanhei meu irmão para a Conferência dos Homens de Negócios do Evangelho e encontramos aquele homem que havia convidado o irmão Branham em Karlsruhe, e ele disse, então, irmão Branham é um homem de Deus, mas ele caiu da fé. Mas porque ele não está mais em concordância com a doutrina. Quem reconheceu aquele que foi enviado por Deus, ele ficará atrás de tal pessoa, porque se Deus envia alguém, então ele tem uma tarefa definida para se cumprir. E esse é o caso. Nós talvez podemos ser um pequeno grupo, e também com Gideão haviam só 300 pessoas lá, mas eu sei o seguinte, que o alvo nós alcançaremos. Nós estaremos lá onde o irmão Schmidt está, onde outros estão, que nós conhecemos, meus pais. Nós temos uma esperança, não somente uma esperança, uma convicção que nós temos a vida eterna. Deus possa abençoar as pessoas que Ele determinou para proclamar a palavra, porque é a verdade. Me sinto inclinado a a palavra que foi falada para a capela, o que ao Salmo 103 que foi lido, que o tempo do homem é assim como a flor do campo nasce, quando vem um vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Versículo 15 e 16. Mas não com nosso irmão, que nós hoje levamos para a sepultura, mas o lugar não sabe mais nada dele, mas a pista que essa pessoa deixou atrás de si. E eu penso aqui, e essa pista tem valor de trazer memórias para nós. Lembranças significam para mim como foi a vida dessa pessoa, como exemplo, como entrou dentro de nós. Lembranças, como ele marcou a nossa vida. Ele foi ancião, e para mim especialmente foi assim que eu conheci muito cedo na minha vida, eu pude conhecer muito cedo na minha vida. Estive no meu avô, que me levou junto para a reunião, um culto, na igreja lutérica, na rua Ratskeller, e eu jamais havia vivido cultos a Deus assim, mas já como criança havia compreendido o que havia sido dito lá, correspondia àquilo que eu sentia dentro de mim, do meu interior. No fim dessa reunião, eu estava um pouco de lado, me sentia estranho, como um menino de 10 anos. Então eu reconheci, eu senti a suavidade do interior de uma pessoa. E era Paul Schmidt, que foi ao seu filho Erich e mostrou para mim e disse: preocupa-te com ele. E o Erich veio para mim, fez o que o pai lhe havia dito.
Então Paul Schmidt veio a mim und mir ist so etwas noch nie. e isso jamais havia acontecido comigo. Heute kommst du zu mir. Hoje você vem comigo e você vai dormir conosco. Ich kannte so etwas. Eu não conhecia algo como isto. Ich bin mitgegangen. Eu fui junto Habe die Wärme dieser e senti o calor desses 5 filhos e dos pais. Eu pude vivenciar esse calor, Ich habe diese Herzen essa ternura de coração. Eu reconheci lieben gelernt. e aprendi a amar. Wir haben gehört, Nós ouvimos raue Schale, uma casca dura, weicher Kern. Entschuldigung. uma casca dura, mas o núcleo, o caroço mole e essa Von da an suavidade do coração. ständiger Gast. E a partir daí eu sempre fui convidado, pude ser convidado contínuo dessa casa. Er hat seinen Einfluss E a sua influência, als Kind, ele passou sobre mim também como criança e como jovem. er hat mich geprägt. Ele marcou-me. Mit ihm Eu, com ele, assim como o irmão Alfred, in dieser Firma Keil. eu trabalhei nessa firma Kyle também. Und er hat mich als Jugendlicher E como auch begleitet. jovem, ele também me acompanhou. Und was ich festgestellt O que eu constatei habe, ist, é dass er ein nüchterner Mensch que ele é um homem muito sóbrio. ist, Gott, Ele cria Deus, aber er war wie so viele mas ele era uns herum. como muitos ao redor de nós, não perdeu a sobriedade. Er ermahnte Ele mich, me exortava e a nós, como jovens, kräftig ermahnte er, ele exortava firmemente, übte Druck auf, fazia pressão sobre nós, aber das, was ich erlebt habe, mas o que eu vivenciei nicht bei der não ficava só na exortação, ele nos motivava também Leben, das Gott para que essa vida que Deus nos concedeu também usar. macht, etwas Faça algo disso enquanto vocês dieser Erde sein. ainda estão nessa terra. Ich habe wirklich Leute Eu, in de dieser fato, Zeit erlebt, vivenciei pessoas nesse tempo que abandonaram tudo. Paulo Schmidt dizia, não, macht etwas, façam algo das vossas vidas com a ajuda de Deus. so wie Luther gesagt hat, Assim como Lutero havia dito, se eu soubesse que amanhã vem o Senhor, hoje eu ainda Apfelbaum. plantaria uma macieira. Das und diesen E Eindruck essa impressão mit in mir. o irmão Schmidt deixou dentro de mim. Er war ein Pragmatiker. Ele era um homem pragmático da fé. Er hat es. Wir können seine Ele, Spuren hier am podemos ver aqui suas marcas aqui no salão, Für mich ist wichtiger, mas para mim é mais importante que sinais, que marcas in uns. ele deixou dentro de nós, em mim. Und sein Standort weiß E, nichts e davon. o seu lugar não conhece mais, mas aqui é uma pessoa que foi para a glória, In die wir auch gehen que nós werden, também iremos, aber der auch in mas que unserem também Inneren no nosso interior Spuren hinterlässt. deixou marcas Dass wir erkennen, e que dass reconhecemos dieser Mensch que Einfluss auf este uns gehabt hat. ser humano teve influência sobre nós Uns seiner e que erinnern. podemos nos lembrar dele, Ein Teil porque unserer Prägung geworden. se tornou parte da nossa vida. Ich habe viele Dinge mit ihm erlebt. Eu vivenciei muitas coisas com ele Und ich habe gesehen, die e eu vi Sehnsucht seines Herzens. o anseio do seu coração, embora ele tinha os pés no chão, embora ele era muito prático, uma pessoa prática. A ansiedade, o anseio do seu coração Bei Gott, era estar com Deus, wo er jetzt ist. aonde ele está agora, Und wo auch wir aonde nós também queremos estar e estaremos. Aber dieses Vorbild ist Mas mir esse und exemplo uns ausgegangen. foi adiante de nós, adiante de mim. Er hat mich behandelt Ele me wie sein tratou eigenes Kind. como seu próprio Ich filho. habe ihn fast wie einen Vater, Eu o vi quase como um pai, aceitei quase como um pai. Olhava para ele weil er porque mir etwas geben konnte. ele pôde me dar algo. Ele me marcou Bis in até, mein Alter jetzt. até na minha idade aqui hoje. Das ist es. Erinnern. Isto é, lembrar significa para mim não somente, esse foi o irmão Schmidt. Erinnern bedeutet Lembrar significa Teil dessen, was Bruder Schmidt hier auf Erden ter sido uma parte do que o irmão Schmidt atuou aqui na Terra. Ele não como construtor ele fez, mas ele fez como construtor da congregação. Er war älter, Ele foi ancião hatte Einfluss. e tinha influência Die
sobre os hinos dessa congregação, sobre os membros dessa congregação e sobre cada indivíduo. Na minha vida foi assim. E assim eu também manterei em memória aquilo que ele, quando estava com ele, o que ele tantas vezes falava com soluços. O que é o ser humano? Que tu te lembres dele. Esse conhecimento da graça de Deus, que nós somos passageiros. E uma vez que nós ouvimos o Salmo 103, e o seu lugar não conhece mais. É passageiro o que está nessa terra, tudo é passageiro. Nós somos passageiros, mas o que Deus colocou dentro de nós, isto não passará. E isto foi o que ele sempre expressava. O que é o homem que tu te lembras dele. Deus os abençoe e vos proteja e vos guie. Amém. Muito obrigado, irmãos, pelas explicações, pelas vivências que vocês tiveram. E eu estou convicto que assim um e o outro poderia ser chamado e nós necessitaríamos tempo para ouvir tudo isso e também para trabalhar com tudo isso. Vamos manter aquilo que o Heino disse no fim. Vamos manter aquilo, o que vivenciamos com ele. Vamos ficar com o bom que vivenciamos com ele nos nossos corações. E vamos manter, que eu também somente posso dizer como filho, ele viveu a sua vida de acordo com a palavra e, de fato, nos repetidamente exortou quando começávamos, de alguma forma, a desviar-nos, que os pensamentos começavam a voar para algum lugar, ele nos sempre trazia de volta para o chão, onde tínhamos uma posição firme. E isso foi bom. E isso também nos marcou. E eu creio que todos que o conheceram todos esses anos, pode ser muitos ou poucos, isso os marcou também. Assim é também que tudo tem um começo, tem um fim. Também aqui, nosso culto de despedida, nós começamos no cemitério e seguimos aqui e terminaremos aqui. Eu desejo expressar gratidão para aqueles que escreveram e-mails para o Centro Missionário, tomaram parte nos acontecimentos aqui. Que o Senhor também, em todos os lugares onde a hora foi traduzido ao vivo, sejam abençoados e que tiveram parte no nosso culto. Isso nos honra muito e se a partir daqui vocês estão presentes ou em todos os lugares onde esse culto foi ouvido, se alguém quer de alguma forma mandar algum recado, pode fazer para o e-mail do Centro Missionário, pode enviar isso como família, nos será passado. Então podemos ver quão grande foi essa participação. Nós percebemos e vimos, se vocês foram atentos, a congregação de Paris e de todos os lugares. Isso mostra que todos prezaram nosso pai, o ancião aqui da congregação em Krefeld, prezaram e amaram, como foi dito. Agora chegaremos ao fim. Juntos cantaremos um hino, qual seja o hino Minha
O meu lar é lá na altura, 200. Was ihm wichtig war, E o que foi importante para ele, gebetet hat, quando ele orou, war die letzte Strophe, foi a última estrofe. die werden wir zwar singen, Nós möchte ich aber cantaremos, auch lesen, mas desejo ler, damit wir uns das auch para für que uns para nós também, wirklich eindringt. de fato, Ja, entre. bald werde ich Sim, dort em breve sein. estarei lá, na altura, nas alturas. Doch mein Jesus, Mas o meu Jesus, eines ich flehe, eu peço uma coisa ao meu Jesus: bring die meinen doch alle mit mir. leva comigo todos os meus. Fast jedem Isso estava em quase todas as suas orações. Ele expressou isso, dass die Seinen que ele queria os seus, nicht nur hier sieht, não somente vê-los dass aqui, sie droben beim Herrn mas sieht. que ele os pudesse ver lá no Senhor. Ja, bring die meinen doch alle mit mir Leva todos os meus in die himmlische para mim, Heimat zu dir. lá no lar celestial Unsere contigo. Heimat ist wirklich dort Nosso lar, in de der fato, Höhe. é lá nas alturas. Por favor. Meu lar está lá em cima nas alturas, onde não se sabe nada de tribulação e dor, onde a multidão incontável de santos está em regozijo, glorificando o Cordeiro sempre, nas alturas, nas alturas. O meu lar é lá nas alturas, nas alturas, nas alturas. O meu lar é lá nas alturas. Os meus amados estão lá nas alturas, onde eu os verei novamente esclarecidos, onde os santos para sempre estarão unidos, onde eternamente o sol nos rodeia, nos brilha, nas alturas, nas alturas. O meu lar é lá nas alturas, nas alturas, nas alturas. O meu lar é lá nas alturas. Então eu espero até que lá nas alturas eu esteja lá diante de ti, meu Salvador, lá para as alturas. Traz o meu anseio para que eu possa ser, para que eu possa estar lá, ó meu Senhor, onde tu estás, nas alturas, nas alturas. O meu lar está lá nas alturas, nas alturas, nas alturas. O meu lar está lá nas alturas, lá nas alturas. Lá nas alturas, nas alturas, nas alturas. O meu lar está lá nas alturas. Dankeschön. Obrigado. Ja, Sim, vierte Strophe. quarta estrofe. Wenn ich gesungen, Nós não cantamos, jetzt habe ich sie gelesen und wir mas eu li e nós não cantamos. dann singen wir sie Vamos noch mal. cantar ainda. Sim, em breve estarei lá nas alturas. Mas, meu Jesus, uma coisa eu clamo: traga todos os meus junto comigo,
no lar celestial contigo, nas alturas, nas alturas. O meu lar está lá nas alturas, nas alturas, nas alturas. O meu lar está lá nas alturas. Obrigado. Agora estava completo. Eu desejo também agradecer a todos os tradutores que tomaram tempo para traduzir essa transmissão ao vivo a outras línguas, que em todos os lugares onde pessoas se conectaram puderam ter parte conosco nesse culto de despedida. E a vós desejamos aqui de coração as bênçãos de Deus, um bom caminho de volta ao lar, de onde quer que vocês tenham vindo, que o Senhor vos proteja e mantenha. E se não nos virmos mais aqui, que nós de fato possamos, como nós cantamos aqui, nos ver lá no Senhor nas alturas. Mais um pedido eu tenho, que quando nos levantarmos e abandonarmos o salão, que não façamos grupinhos e fiquemos muito tempo aqui no estacionamento, nesse salão. Nós estamos submissos às regras que nos foram colocadas e também queremos seguir a lei para que de fato nos portemos de forma correta, em função também aos outros que talvez estejam nos observando, para que vejam que não somente falamos, mas nós vivenciamos de fato. Assim, vamos também nos levantar para a oração final e então nós vos despediremos na bênção do nosso Senhor. Pai Celestial, sim, é um dia marcado hoje. Nós sepultamos nosso pai, nosso amado irmão, com a ciência que a sua alma, o seu homem interior já está contigo, que ele está salvo, que ele está vendo aqueles que foram adiante dele, que ele vê aquilo que ele creu. Para nós como exemplo e para nós com motivação de fazer o mesmo, permanecer na Tua Palavra, de somente nos mantermos na Tua Palavra e indo em direção ao alvo que Tu nos colocaste. É a vida eterna, Tu colocaste dentro de nós, e esse anseio da redenção do nosso corpo fica cada vez maior nesse tempo. Eu te peço mais uma vez, abençoe todos os nossos convidados aqui nesse salão, esteja com eles, abençoa-os e protege-os no caminho para o lar, e abençoe lá em todos os lugares onde essa transmissão foi ouvida. Senhor, eu te agradeço de todo o coração que nós, como grande família, estamos juntos, que também sofremos juntos, mas também nos alegramos juntos por Tua preciosa palavra. A Ti eu te falo obrigado e glorifico o Teu santo nome. Amém. Amém. Estejam com a graça do Senhor e amém.